Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo aqui nos canais do Grupo 45 Minutos para a gente falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, o Fortaleza foi até Minas Gerais e foi derrotado pelo Atlético, tá? Placar de 1-0, né? Derrota do Lion, que perdeu aí a possibilidade de se aproximar ali do G2, né? Até de entrar no G2, possivelmente ainda nessa rodada. Fica nesse momento na 5ª colocação. Vamos falar muito sobre esse confronto agora com o Thiago Minhoca. Eu sou o Fábio Hermano, direção e trabalhos técnicos é de Alan Roberto. Você que está chegando nesse vídeo, dá o like, tá? Não custa nada e nos ajuda bastante. Se inscreve no canal também, se você não é inscrito. Já fez tudo isso? Aí compartilha com a galera, né? Divulga aí a palavra do 45 Minutos para a gente chegar a mais torcedores. Vamos lá, Thiago Minhoca, falar desse Fortaleza que teve uma semana cheia, né? Enfim, jogo de volta da Copa do Nordeste, já tem a final na próxima terça-feira. Em meio a tudo isso, a equipe não conseguiu jogar bem e foi derrotado aí pela equipe do Atlético 1-0. A maratona pesou hoje, Thiago Minhoca? Boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Fica valendo aí para qualquer momento do dia, né? Cara, vamos lá, né? Essa derrota do Fortaleza, né? É uma derrota que acaba frustrando, porque era um jogo que era passível vencer, sabe? Eu acho que o Fortaleza, mesmo que vendo a maratona, são 22 jogos seguidos do Fortaleza nesse momento, né? Jogando no meio de semana e final de semana. Então, desde a última vez que o Fortaleza não teve uma semana de um jogo para o outro, pelo menos um intervalo assim de pelo menos 5 dias, o Fortaleza teve aí, né, nesse 22º jogo consecutivo, e é bom lembrar, né, vários jogos fora de casa o Fortaleza teve recentemente, né, o duelo contra o Avaí, depois até teve 3 jogos em casa, que foi o clássico contra o Ceará, depois os confrontos contra a equipe do Sport e também o jogo contra a equipe do Avaí, né, foram 3 jogos em casa. E agora está de novo numa sequência fora de casa, apesar de que terça-feira vai jogar na Arena Castelão, mas depois vai ter 2 jogos fora de casa, enfrentar o Vitória no Barradão e ainda vai enfrentar o Náutico, né, também fora de casa. Então, eu acho que pode sim ter pesado, muito embora eu vou voltar a falar aqui nesse programa daquilo que eu venho citando desde quando você falava sobre a situação, tipo assim, esse time do Fortaleza não pode jogar melhor, é para sofrer tanto contra os adversários mais frágeis. Eu acho que a resposta de tudo isso está na ideia do time e na ideia de trocas que o treinador Carpini ainda não conseguiu ler, pelo menos na minha concepção, a melhor estratégia. E quando eu digo isso, é porque nem eu tenho total certeza de algumas coisas específicas, né? Então, tem coisa que eu vou falar aqui ao longo do programa que eu acho que pode ser um caminho. Eu acho que ele ainda vem insistindo em jogadores que não estão bem. E se a gente olha o que foi o primeiro tempo do Fortaleza, né? Onde o Fortaleza teve, pelo menos, uma boa chance ali com o Meritelo, da defesa do Poli. Mas um segundo tempo muito abaixo, tirando uma chegada ali do Lucas Sacha, essa distinção de tempos, para mim, ela diz muito que foi o primeiro tempo do Fortaleza em termos de criação e o segundo tempo onde faltou essa qualidade, porque tem alguns jogadores que estão devendo bastante. E aí, só um outro ponto também que eu acho que é importante a gente trazer hoje para esse debate aqui, esse Fortaleza de 2 faces. O Fortaleza, que é o melhor mandante da Série B, né? O melhor ataque também entre os mandantes, porém, fora de casa, um ataque muito pífio, apenas 2 gols marcados dos 6 jogos fora de casa e um aproveitamento apenas de 5 pontos em 18 pontos disputados.
Então não tem essa matemática para o Fortaleza. Se for nessa matemática, dificilmente o Fortaleza vai conseguir o seu acesso direto, que eu acho que essa tem que ser a meta do Fortaleza, tentar brigar pelo acesso direto. Caso não, aí realmente brigar pelos playoffs, que ainda vai se manter nessa... Fortaleza não perde o G6, né? O máximo que pode cair é para sexto colocado, mas precisa muito melhorar o seu desempenho fora de casa, porque os concorrentes que estão brigando na parte de cima estão conseguindo fazer isso. O Náutico faz, Sport faz, São Bernardo faz. O Fortaleza só tem uma vitória contra o São Bernardo e sem apresentar um bom futebol. O que a gente viu na quarta-feira diante do Sport, isso poderia ser, que ali é o ápice, né? Mas assim, poderia estar mais próximo disso mais vezes, né? Se a gente soma, e você estava aqui comigo, o jogo do Avaí, o jogo do Operário, você vê que o Fortaleza às vezes tem até pontos aí que mais pareceu próximo de uma derrota do que propriamente do ponto conquistado. Então é mais uma partida onde o Fortaleza tem que tirar a lição, até porque quando voltar das finais da Copa do Nordeste, esse confronto vai ser fora de casa, né? Contra o Náutico, jogando nos aflitos. Chama atenção que a tabela fora de casa do Fortaleza nem foi tão difícil assim, né? Assim, claro, teve o Ceará, teve o São Bernardo, que inclusive foi o jogo que ele ganhou, mas assim, ele pegou o Operário, Botafogo de Ribeirão Preto, Avaí, Atlético agora, né? Então, assim, não é uma tabela, você pegou o Vila Nova fora, o Goiás fora, o Sport fora, o Náutico, não, foi uma tabela que poderia ter acumulado um número maior de pontos, né, Minhoca? Então, além do aproveitamento, liga o alerta, porque, assim, todo mundo aqui que ele enfrentou fora de casa tá da metade para baixo, praticamente. Só o São Bernardo, que tá lá em cima, e o Atlético, que momentaneamente é oitavo, mas, assim, ele pegou basicamente todo mundo da metade para baixo e, mesmo assim, não conseguiu pontuar bem, né? Isso é uma preocupação também, né? Eu vejo que sim, eu vejo que... E, na verdade, isso é um pouco da característica do trabalho do Carpini, porque eu lembro muito bem dele na Série B com o Juventude. Eu acho que eu até já falei aqui em outros programas, do desempenho do Carpini maravilhoso contra o pessoal da parte de cima e péssimo contra o pessoal da parte de baixo. Então, quando o Fortaleza não é bem nem naquele ponto que você já até... Eu acho que quando eu trouxe isso, você até falou assim, então, será que é uma dificuldade do Fortaleza de se impor contra adversários que jogam de linha mais baixa? Eu nem acho que seja essa questão, porque, por exemplo, o Avaí foi uma equipe que jogou linha baixa aqui na Arena Castelão e o Fortaleza teve total controle, né? Era um time também considerado mais mesclado, como ele fez hoje também, até por conta das finais, né? O Fortaleza já joga na terça-feira e já tem que jogar no próximo sábado, com viagens envolvidas, ou seja, voltar de Minas para depois já ter um jogo decisivo na terça, para depois ter um jogo decisivo no sábado, para depois ter um jogo decisivo na outra terça, dia 9. Então, assim, o intervalo de jogo, o Fortaleza não vai ter 4 dias, sabe, de diferença de um jogo para o outro. Então, sempre é o mínimo. É um para descansar, o outro para treinar e o outro para jogar. Então, assim, não tem aquele... O cara joga domingo para jogar numa quinta, ou ele joga sábado para jogar numa quarta, e você tem ali 3 dias para o jogo em si, né, no dia seguinte. Então, nesse intervalo curto, isso pesa muito o fato do Fortaleza muitas vezes não ter ali as principais peças. E eu acho que nesse contexto dessa perda de pontos para adversários mais frágeis, eu acho que tem 2 motivos. Um deles é a postura dentro de campo. Fortaleza, às vezes, aceita demais a condição de que o empate está de bom tamanho. Eu acho que Fortaleza, em muitos momentos, não tem um predomínio. Só que aí é o ponto principal, que eu vou voltar na mesma abordagem que eu falei lá. Eu acho que nesse momento, Fábio, o que me parece mais possível de uma correção que o Fortaleza tem que ter. Eu acho que a ideia do time titular estabelecido pelo Carpini, ela precisa ser adotada, e quando eu digo isso uma mudança na equipe titular. Eu acho que alguns sinais já foram dados nos últimos jogos, como o João Ricardo, que voltou a ser o titular da equipe, o meio de campo, né, agora com o Rian não sendo essa peça titular, então o Lucas Sacha voltou a ser um titular, que não era titular, tem a possibilidade do Rodrigo estar ganhando a titularidade, e para mim tem ali a questão ofensiva. Hoje ele não jogou com o Luiz Fernando nem Pochettino, acredito eu que ainda na cabeça dele esses 2 são titulares, o que na minha concepção são jogadores que ainda não rendem, muito embora na minha leitura até aqui do Fortaleza, a ideia de melhor time, eu acho que passa quem vai assumir ainda do lado esquerdo ofensivo. Porque o Luiz Fernando não está bem, Paulo Baia há muito tempo não está bem,
O Pochettino pode jogar por ali, mas também não rende tanto. De toda forma, eu acho que passa por esses jogos fora de casa, principalmente uma postura e uma ideia de time melhor. Porque a gente vê um Fortaleza muito sem criação, Fortaleza muito na base da bola longa, Fortaleza muito sem muita lucidez ou não sabendo fazer o jogo mínimo, que é um jogo onde você consegue ali uma falta, você consegue uma bola parada, e nem isso o Fortaleza tem conquistado às vezes, muito embora hoje, né, temos que destacar que o Fortaleza, acho que até criou talvez as chances mais claras, né, mas acabou não fazendo, teve o goleiro Luan Poli como principal, aliás, o goleiro do Fortaleza, aliás, nem atua como do Fortaleza, mas já foi contratado do Fortaleza na temporada 2022, e ao mesmo tempo, as falhas, né, a falha ali principal, que foi do Luiz Fernando, que originou o gol do Atlético. Muito bem, né? Derrota aí do Fortaleza por 1-0. Falar agora especificamente do jogo, Minhoca, e os seus detalhes, né? Me chamou a atenção o Mailton no banco hoje. Por quê? E quando entrou mal também, né? Enfim, talvez isso responda. Vamos lá, eu acho, assim, eu confesso que eu tento acompanhar ao máximo, né? E quando eu digo acompanhar ao máximo, é da imprensa local aqui, eu trabalho na imprensa, né? Assim também gosto de acompanhar muitos canais de torcida. E eu não cheguei a ver muito esse comentário, mas eu deixei bastante ressaltado após a vitória sobre o Avaí na semana passada, que eu tinha feito esse questionamento na rádio, né? Eu falei assim, será que após esse jogo não está muito claro que o Fortaleza precisa ter um ala pela direita que seja mais criador, na minha concepção, ou no caso, um outro jogador criador? Porque, e aí eu vou pegar o time base da cabeça do Carpini, tá? A ideia de ter Mucuri, juntamente com o Ailton e os dois homens de meio de campo, que eram Rian e o Pierre, tá? Eu acho que esse quarteto que joga mais pelo meio, Fábio, esse quarteto ele tem dificuldade de proteger e ao mesmo tempo criar. Quando se fala muito da Mailton dependência, eu acho que, eu até cheguei a falar isso aqui da última vez, não sei se eu falei também no jogo da quarta-feira, eu acho que o Mailton, ele é ao mesmo tempo um jogador decisivo, mas ele é um problema na hora de ter o jogo. Quando eu digo o Mailton tem dificuldade de dar passe, o Mailton tem dificuldade de marcar, o Mailton tem dificuldade de fazer uma jogada mais simples. Quando eu vejo, por exemplo, e eu até falo também já do Pochettino sobre isso, um jogador como o Vitinho, que ele faz sempre o simples, ele domina uma bola, ele gira, ele finaliza, ele já tenta dar o passe rápido, ele não é um jogador de fazer algo complexo. Que aí tem o outro lado da moeda, que é exatamente esse caso do Mailton. O Mailton, ele é tão simples na jogada, tão simples, que ele acha que toda jogada que ele está próximo da área, só ele pode finalizar, só ele pode bater a falta, só ele pode bater o escanteio. E eu acho isso nocivo. Por isso que eu citei aqui do jogo do Avaí, acho que foi do jogo do Avaí ou foi no jogo do Sport, no meio de semana, que no caso, o Mailton especificamente, o Mailton, ele lembra muito o caso do Fortaleza 2022. O Fortaleza de 2022 estava jogando pela primeira vez a Libertadores, era um time, estou falando em termos de coletivo, tá? Não estou falando de peças individuais. Mas o coletivo do Fortaleza de 2022, comandado pelo Vojvoda, não estava bem. Demorou. Não à toa, lanterna da Série A, o time não conseguia se encontrar, conseguiu passar ali para as oitavas de final da Libertadores, e o torcedor que lembra, aquele jogo do Colo-Colo, que foi lá no Chile, com portões fechados, foi um jogo que o Fortaleza tinha um jogador a mais, eu acho que estava vencendo por 4-1, chegou a tomar 2 gols, então assim, era um Fortaleza instável. E tinha, naquela reta final, ali na metade do ano, né, da reta final da fase de grupo da Libertadores, um jogador que o Fortaleza dependia dele para tudo, que era o Iago Pikachu. Todo jogo o Iago Pikachu era essa peça. Curiosamente, um ala direito também. Então, quando o Mailton começou essa temporada, e muita gente falava da Mailton dependência, é porque o Fortaleza não era um coletivo e precisava de um jogador para bater uma falta, para bater um escanteio, para bater o pênalti. Então, tudo isso se concentrava no jogador só. Eu não acredito no futebol onde um jogador ele se destaca por si só, a não ser que ele seja estratosfera. Um jogador, tipo um camisa 9 ou um goleiro, que o cara, assim, todo jogo ele tá lá resolvendo partida. Não me parece que o Mailton é essa peça. O Mailton é um jogador bom, porém não é um jogador extremamente qualificado, até porque se fosse extremamente qualificado, o São Paulo já estava pegando de volta, e eu vi que teve torcedores até preocupados com a possibilidade dele voltar para o São Paulo. Eu digo isso porque
Em 2022, como eu falei aqui, eu acho que eu falei aqui da outra vez, se eu não falei aqui, falei outro tanto, mas eu quero voltar a ressaltar aqui. O Fortaleza melhorou muito com a saída do Pikachu. Porque o que parecia, Fábio, trágico para o Fortaleza naquele ano, tipo, como o Fortaleza vai jogar a partir de agora sem o seu principal jogador afundado na lanterna e simplesmente, né, sem nenhuma perspectiva de mudança. Aí é onde veio a mudança. O Fortaleza, quando teve aquela reversão, aquela remontada, né, na Série A de sair da lanterna até a Libertadores, foram com vários jogadores se destacando. Alexandre, isso é claro, jogadores que vieram, Brits, Alexandre, Thiago Galhardo, Pedro Rocha, mas até outros jogadores que já estavam aqui. Então, para mim, o ponto principal que o Fortaleza teve naquela recuperação, acho que até o goleiro, que agora fugiu o nome, Fernando Praz. Como é o... Fernando Miguel. Isso. Fernando Miguel, que teve ali um mês perfeito, né? No ator foi escolhido até o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Aquela recuperação do Fortaleza envolve vários atletas. E eu já falei aqui outras vezes sobre o Fortaleza, eu acho que o grande mérito do Fortaleza nos últimos anos era nunca estar dependendo de um jogador. Se você for olhar, nesses anos que o Fortaleza ficou na Série A, você não consegue destacar um jogador especificamente. O time de 2021, quem era o principal jogador? Era o Crispim, era o Pikachu, era o Ederson, eram vários atletas. E eu acho que o mérito do Fortaleza de superar uma discrepância financeira foi fazer uma equipe que era muito coesa. E para mim, em 2022, isso ficou muito claro, o quanto o Fortaleza não era uma equipe até o primeiro semestre. Era uma equipe dependendo de um atleta. E aí, isso foi mudar quando vieram as novas peças e o time passou a ser mais... com várias peças ofensivas. E eu vejo isso no Fortaleza desse ano. O Fortaleza desse ano, Fábio, comparado a boa parte das equipes da Série B, é só olhar o elenco do Atlético. Olha, o Fortaleza tem pelo menos ali uns 4, 5, 6 jogadores que poderiam ser determinantes. Agora, cabe lembrar, tem jogador que não está rendendo. O Pochettino, por exemplo, obviamente era para estar jogando mais. Óbvio, mas assim, não deveria ser um dos piores jogadores do Fortaleza. Porque a bola chega no Pochettino, não sai nenhuma jogada. O Pochettino não finaliza no gol, não encontra passe para ninguém. É um jogador hoje extremamente inútil. Outros jogadores também não têm acrescentado. Luiz Fernando chegou com muita pompa, perde muitas jogadas, não consegue dar sequência às jogadas. Então, jogadores que têm um patamar mais elevado, esses jogadores não estão rendendo. Só que aí entra exatamente esse outro contexto, de como você jogar. O Mailton é um jogador importante. Agora, dito isso, o Mailton vai ser unânime nessa ala direita? Eu acho que ninguém tem que ser unânime. Do João Ricardo, que para mim é o principal nome, né, na meta do Fortaleza, entre ele e Breno e também o Vinícius Silvestre, nem ele, nem o João Ricardo e nem o Miritello, que é basicamente o único 9, nenhum deles tem cadeira cativa. Nenhum. E aí uma coisa que eu acho que já viram vários torcedores falar, e eu sou também dessa linha, e eu digo porque eu nunca queria torcer para um time onde o jogador é mais importante do que o coletivo, né? Porque a partir do momento que o jogador é mais relevante, acima de tudo, do que o time tem rendido dentro de campo, isso para mim é um grande problema. Quando você fica dependendo apenas de um atleta e esse atleta, ele não pode de maneira nenhuma. E eu estou falando até, por exemplo, do caso do Vitinho. O Vitinho, para mim, hoje é o melhor jogador do Fortaleza. Mas na hora que o Vitinho não estiver bem, tem que ter a oportunidade de outro. Agora, essa é uma situação que na escalação de hoje, se você for observar, foi um time considerado mais claro. Por exemplo, ele não trouxe o Gasal. Aliás, nem podia, né? Acho que o Gasal já estava de fora para esse confronto. Ele trouxe exatamente o Cauã para jogar ali do lado esquerdo. O Cauã, mais uma vez, jogou mal. Eu vi muita gente defendendo o Cauã depois que ele perdeu a titularidade, o que eu achei um absurdo, porque o Cauã já não vinha rendendo bem nos últimos jogos e, novamente, hoje, para mim, não fez um bom jogo. Já no começo tomou amarelo, depois tomou uma bola lá debaixo das pernas, não estava bem durante a partida. E no meio de campo também houve modificação. No caso, era um pouco até esperado, até porque ele meio que estava desenhando ali o novo meio de campo com o Sacha juntamente com o Rossetto, mas o Rossetto saiu machucado, o Pierre estava de fora, e aí ele traz ali o meio de campo com o Rodrigo e Sacha, que eu acho que é um bom meio de campo, mas ainda não é, acho, o meio de campo mais sensato. Até porque você ainda tem Ronald para ser utilizado por ali, outras peças. E no setor ofensivo, muito embora eu tivesse gostado das 3 peças ofensivas que ele escolheu, e claro, colocando o Rodriguinho ali pelo lado direito, que para mim
seria hoje realmente o titular do Fortaleza, ali no lugar do Mailton. Eu acho que a ideia de tirar o Vitinho da região onde ele melhor trabalha e colocar ele mais para o lado esquerdo foi um problema. Eu queria muito ver o Carpini resolvendo essa situação e aí fazendo uma decisão que ele já deveria pensar isso antes da bola rolar. Ou ele abrir mão, exatamente, de um zagueiro, que para mim hoje, eu nem defendi tanto, mas hoje eu já vejo com mais possibilidade, para encontrar um jogador pela esquerda. Ou até mesmo, que aí, aquela coisa, dá para usar o Mailton? Dá para usar o Mailton. Então faz o seguinte, deixa o Mailton na direita e coloca o Rodriguinho na esquerda, tendo o Wellington jogando pela direita, no caso o Vitinho jogando por dentro, e tendo o Miritello como centroavante. Essa poderia ser uma possibilidade. Então, no primeiro tempo, mesmo que o Fortaleza não tenha tido assim tamanha intensidade, o Fortaleza chegava com mais clareza, né? A melhor chance do Fortaleza foi pelo lado esquerdo, uma bela cabeçada do Miritello, e o Luan Poli já tinha feito ali uma defesa bem difícil, mas ao longo do primeiro tempo era um Fortaleza que até dominava mais, eu diria assim, as ações ofensivas, só que aí no segundo tempo eu acho que houve um erro muito grave do Carpini, porque quando ele abre mão, eu não sei por qual motivo ele fez, né? Se o Rodriguinho estava cansado. Eu nunca abriria mão de um jogador como o Rodriguinho, que é um jogador que nos jogos onde ele foi utilizado, principalmente ali do lado direito, é só olhar o jogo do Sport, o segundo tempo do Fortaleza foi o que foi, porque o Rodriguinho dava continuidade, criava jogadas, fazia os jogadores da frente trabalhar. O jogo do Avaí, que eu tinha citado também aqui na semana passada, a quantidade de vezes que o Rodriguinho puxava contra-ataque, o cruzamento, sabe? Hoje, tudo bem, ele não esteve tão bem como em outros jogos, mas, poxa, é um jogador que dá uma dinâmica, uma construção melhor. E ele poderia até ter feito isso, mesmo colocando o Mailton, mas colocando o Rodriguinho pela esquerda, sabe? Tirando ali uma outra possibilidade, né? Já que ele fez a troca ali do zagueiro, tirando o Cauã, que de fato estava muito mal, para colocar o Luiz Fernando, era só colocar o Rodriguinho para o outro lado. Então, bastava ele ter tirado ali o Cauã para colocar ali do lado esquerdo o Rodriguinho, né? E aí fazendo com que nessa entrada do Mailton, pelo lado direito, o Wellington ficaria como esse ponta pela direita, juntamente com Miritello e Vitinho ali atuando nessa situação. Então, acho que foi um equívoco, né? E aí, claro, o Mailton não entrou bem, Pochettino não entrou bem, as peças que vieram do banco, todas elas, quase todas elas, acho que o Priol que conseguiu ainda ser um pouco mais eficaz ali, de uma maneira geral, mas Fortaleza pouquíssimo produtivo. Crispim, de novo, sendo acionado. Eu costumo falar, eu não acho que o Crispim é descartado, mas eu acho que tem que ver o contexto. Se o Fortaleza tivesse vencendo por 1-0 esse jogo, o Crispim, para mim, seria o jogador ideal, que é o jogador que cadencia o jogo, que faz o tempo correr. Ele segura essa bola bem, ele troca passes muito bem. Agora, para resolver o jogo, o Crispim, sinceramente, o Crispim não é jogador para resolver o jogo. Eu ainda tentaria, eu sei que ele está mal, tá? Mas eu tentaria de novo uma oportunidade com o Bahia, porque o Wellington até um tempo atrás estava um desastre. O Wellington conseguiu melhorar o desempenho dele. E aí o Bahia, eu acho que pode de novo ganhar uma oportunidade. O Priol, para mim, tem que ser um jogador, até usando a piada aí com o nome dele, né, mais prioritário durante também essas escolhas, porque o Fortaleza tem dificuldade. O Lucas Emanuel, que perdeu espaço, eu acho, assim, não que ele estivesse jogando muita bola, mas eu acho que às vezes ele é um jogador que pode estar ajudando mais ofensivamente, apesar de não ser a dele, né? E o Miritello costuma perder muito gol também. Então, tirando uma jogada do segundo tempo, que foi ali o Sacha, né? O Sacha poderia ter tocado aquela bola, ele saiu de frente com o goleiro, poderia ter, tinha acho que 2 jogadores ali até, acho que boas condições de finalizar, mas o Luan Poli fez uma grande defesa, e destacar a falha defensiva do Fortaleza no gol, né? Uma bola que é alçada, ninguém corta, a bola sobe do lado esquerdo, e aí o Luiz Fernando fecha as pernas ali, a bola passa debaixo das pernas dele, aí vem o Ian e faz o gol que dá a vitória ao Atlético. E é isso, Fortaleza precisa urgentemente resolver essa situação. Eu sei que agora a cabeça está toda voltada para a final da Copa do Nordeste, Fábio, mas no jogo contra o Náutico, que eu considero um jogo muito difícil. O Náutico perdeu nessa rodada o clássico para o Sport, jogando na Ilha do Retiro, mas se tem uma equipe que na hora que precisa jogar, joga, é o Náutico, tá? Então, o Fortaleza tem que tentar buscar uma vitória fora de casa. Se não der para ganhar, empate. Porque é óbvio que o empate não é de bom tamanho. Você vai ter que ter algumas vitórias fora de casa. Mas você não pode perder, né? O Fortaleza que quase perdeu o duelo contra o Avaí, quase perdeu o duelo contra o Operário. Até a vitória contra o São Bernardo, minutos antes, estava lá quase o gol do São Bernardo. Isso tudo vai ter que ser colocado de uma melhor forma nos jogos que virão
mais para frente, né, como visitante. É um Náutico que vai ficar descansando enquanto o Fortaleza vai ter 2 finais, né? Então é um desafio maior ainda, né? E o Náutico é um time muito físico naturalmente, né? Então vai ser um desafio e tanto aí pro Fortaleza. Que me parece, Thiago Minhoca, hoje, né? Vendo os lances do jogo, não é um time meio sem criatividade, é um time que cruza muita bola na área, não falta, enfim, repertório ofensivo, enfim. Ou é isso mesmo, Série B é isso mesmo, não dá para exigir muito. É porque quando a gente olha o contexto, eu costumo sempre separar esse Fortaleza de 2026 em determinadas fases. A primeira fase foi até o Campeonato Estadual. Até ali, Fábio, eu já falei aqui para você algumas vezes, eu entendi o que o Carpini estava tentando fazer. Acho que podia ter feito mais, como eu falei aqui das outras vezes. O time, da maneira como jogava, como garantia classificação em Copa do Brasil e tudo mais, jogava no Cearense, era entendível algumas coisas ele ser mais precavido, porque ele não tinha total segurança do que é que funcionava e o que é que não funcionava. Então era muito no limite, e esse limite foi suficiente para ganhar o Campeonato Cearense. Eu acho que ele perdeu um tempo enorme após aquilo para não definir uma equipe titular. Quando ele começou a definir uma equipe titular, foi quando ele passou 10 jogos sem perder, até perder o Clássico de novo. Ele perdeu o Clássico para o Ceará, gerou aquela crise, mas é bom lembrar, durante aqueles 10 jogos, não teve momento de paz para o Carpini. O Carpini foi muito questionado no empate contra o América de Natal, por ter colocado os titulares. O Carpini foi questionado na vitória sobre o Criciúma, que foi com dois gols contras. Então, toda aquela questão, e é bom lembrar que na coletiva passada, depois que ele supera o Sport, ele chegou até a afirmar, dizendo que as críticas, muitas vezes, tanto que ele citou o Abel Ferreira do Palmeiras, que muitas vezes é criticado e tá entregando, né? Não tem como você fazer um julgamento de um trabalho com tão pouco tempo de mês. Eu entendo completamente, eu concordo com o Carpini. Agora, a partir do momento que as críticas vão surgir e os elogios, é só ver o jogo do Goiás. Depois da goleada do Goiás, teve vários torcedores que criticavam o Carpini, dizendo assim, é isso mesmo, Carpini ball e tal. Então, assim, não é especificamente por conta de uma leitura específica. Por isso que eu não sou muito da linha de ir no fácil, que é tipo assim, o time que entrou em campo contra o Goiás no segundo tempo é o time titular. Eu acho que poderá ser. Eu acho que tudo isso, que aí eu acho que é pegando um pouco do que o Carpini fala, mas sem ignorar também o que o torcedor também menciona. Você não pode simplesmente montar o time considerado ideal, que é tipo assim, não, vai esse time todo ofensivo. Se esse time talvez não marque bem, ou se não tem as peças ideais. Eu costumo falar, não adianta você trazer só as melhores peças, porque se você traz as melhores peças, o Pochettino é titular. O Pochettino hoje joga mais bola do que o Vitinho? Não joga. O Luiz Fernando hoje joga mais do que o Rodriguinho? Para mim, não joga. Então, é um momento. O Rodrigo é o melhor volante, para mim, de todos os volantes que o Fortaleza tem, o Rodrigo, tecnicamente, é o que joga mais abaixo, mas é o que está mais entregando, apesar de hoje não ter feito uma partida tão chamativa. Então, para mim, esse é o ponto principal, Fábio. É o quanto o Fortaleza consegue equilibrar essa equipe. E a gente não vê isso em alguns momentos. E aí, essa falta de repertório que você fala, eu acho que tem a ver com as peças. E aí, por isso que eu estava citando o caso do Mailton e do Pochettino. Eu até estava comentando isso no podcast lá do jornal, na segunda-feira passada, que o Pochettino, para fazer uma jogada, para girar o corpo, ele vai correndo, cara. Sabe quando você jogava videogame, você apertava o de correr e ia botando o direcional para o lado? Parece uma carreta fazendo uma curva, pô. Eu até brinquei, né, falando sobre isso lá no podcast. O Pochettino tem uma dificuldade de pegar essa bola, girar, dar um passe em profundidade. Então, pelo jogador não ter essa característica, junte a característica de um jogador que seja mais dinâmico, que consiga dominar uma bola, girar e fazer o simples. Esse jogador é o Vitinho. Dá para utilizar o Vitinho todos os jogos nessa sequência maluca que o Fortaleza está tendo? É muito difícil. Só que você precisa encontrar um outro jogador que se adapte a essa situação. Ou, no caso, trabalhar o Pochettino para ver se consegue fazer isso. A grande questão é que o Fortaleza, em algumas posições, não tem as peças. Por exemplo, na lateral esquerda, o Fuentes jogou muito bem contra o Avaí. Hoje jogou ok. Não acho que jogou tanto assim, mas também não jogou tão mal como já jogou em outros momentos. O Mucuri é um jogador que está muito desgastado, até porque vinha jogando de maneira recorrente, já que não tinha outro lateral esquerdo. Então isso fazia muitas vezes, Fábio, do Fortaleza ter as dificuldades de encontrar o melhor encaixe. E aí eu acho que tem a ver com as escolhas. Eu nunca gostei, pelo menos assim, né, de quando se estabeleceu esse trio de ataque, Miritello, Pochettino e Luiz Fernando, esse time não é criativo. A bola chega no Pochettino, ele não cria. A bola chega no Luiz Fernando, ele perde a bola. E aí o meio de campo, o Pierre, que deveria aparecer mais vezes, deveria ser o jogador mais importante, não aparece, jogou muito mal contra o Sport, foi muito bem sacado no intervalo
Quando o Rodrigo passou a jogar bem, e eu acho que parte também daí, que é isso que você estava mencionando. Eu acho que tem o meio de campo ainda pode ser modificado, porque, como eu falei, eu não pensaria em ter o Mailton especificamente se for jogar nesse 3-4-3. Se é para jogar nesse 3-4-3, para mim é ser Mailton. Do lado esquerdo, eu acho que o Fuentes dá para jogar por ali, assim também como o Mucuri, mas no meio de campo, para mim, nesse exato momento, hoje, tá? Tô falando hoje, dia 30 de maio. Acho que é Rodrigo e mais um. Qual seria a minha aposta? Nem sei se seria o ideal, mas a minha aposta hoje seria Ronald com Rodrigo. Acho que poderia ser mais interessante, porque o Ronald tem uma boa qualidade de passe. Talvez o Rossetto poderia ser essa peça, mas quero ver mais jogos do Rossetto. O Rossetto tem muita dificuldade, porque se lesiona demais. Mas gostaria de ver mais oportunidade para o Ronald, um jogador que é muito versátil e ele pode suprir, Fábio, aquilo que eu estava falando, desses receios do Carpini. Se ele tem receio de, muitas vezes, não ter os 3 zagueiros, você pega esse volante, que no caso é o Ronald, ele joga de zagueiro e ele pode se transformar num volante em determinado momento. Agora, não pode o Fortaleza ficar com 3 jogadores sempre atrás da linha da bola, assim, como se ninguém passasse. Hoje ele estava jogando com a linha, com 4 jogadores ali no segundo tempo, e o Fortaleza mostrando as dificuldades de criação. Por quê? Porque não tinha bons passadores. Porque aí se obriga nesse momento a você ter um jogador como o Luiz Fernando, que estraga a jogada, o Mailton, que estraga a jogada. O Mailton fez um segundo tempo pavoroso. Não acertou, quase não acertou nenhum passe, tentou driblar e errou. Foi facilmente driblado, escanteios mal batidos, faltas também, nenhuma delas efetiva. Então, assim, o que é que sobra para o Mailton, a não ser os outros momentos em que ele era decisivo? É isso, sempre você tem que esperar o Mailton resolvendo o jogo. Por isso que lembra muito o caso do Pikachu. O Pikachu em vários jogos jogava mal, mas estava lá, resolvendo um jogo, estava lá, fazendo um gol de uma vitória. Lembra muito o caso do Mailton esse ano, que é um jogador que não joga bem, atrapalha muitas jogadas ofensivas, e aí se ele não aparece para ser decisivo, do que é que vai adiantar? Então, é uma faca de 2 gumes que o treinador Carpini vai ter que resolver. Ou você tem um jogador mais criativo, ou você vai ter um jogador decisivo, mas para que você tenha um jogador decisivo, outros jogadores vão ter que estar em campo para ser criativo, né? Dado que um deles atrapalha muito essas jogadas ofensivas, que para mim o Maio tem essa dificuldade. Muito bem, Thiago Mioca. Vamos continuar analisando, mas agora individualmente os jogadores do Fortaleza, mas antes tem recado do Vini Júnior e da Bet Nacional. Ensinamentos do Vini Sênior. Se há muita ventania, busca a calmaria. A pausa tem poder. Quem aposta precisa saber a hora de fazer uma pausa. Por isso Vini Sênior está aqui. Na Bet Nacional, você pode parar por um tempo ou se excluir se não estiver se divertindo. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Muito bem, recado da nossa parceira Bet Nacional, sempre reforçando o jogo responsável, tá? Lembrando que a aposta entretenimento não é investimento, troquinho do pão, nada além disso. Jogue de forma responsável. Bom, vamos começar pelo João Ricardo, Thiago Mioca. O João Ricardo que colocou o Vinícius no banco, né? Até me surpreendeu. Até o terceiro jogo, né? Mas é o primeiro telecast que eu faço com você aqui, o primeiro pós-jogo desde da volta do João Ricardo, né? Assim, até não tomou gol, né? Nos 2 primeiros jogos. Hoje também não dá pra dizer que o gol foi culpa dele. Mas, pelo menos pra mim, foi surpreendente o Vinícius ter ido pro banco. Houve contexto para isso, Fábio. O Breno, né, que começou a temporada como titular, ele chegou a falhar em um determinado momento. Ele falhou naquele clássico da Copa do Nordeste, na fase de grupos, que ele acaba falhando, né, num jogo onde Fortaleza tinha um jogador a mais, e aí a falha dele acabou gerando o primeiro gol do Ceará. E depois daquele jogo ele perde a titularidade. O Vinícius assume, o Vinícius vai muito bem. Não à toa, para mim, 2 pontos que o Fortaleza conquistou fora de casa está muito na conta do Vinícius, que ele, né, conseguiu ir muito bem nesse momento. Só que houve 2 falhas seguidas, Fábio, 2 jogos importantes do Fortaleza. A primeira que foi no confronto diante da equipe do Ceará, no Clássico Rei também, em que ele, para mim, falhou feio, né, naquele gol marcado do Ceará. E também, foi no lance do... Agora estava fugindo no gol, mas, enfim, foi a saída, né? Ele saiu todo errado ali da pequena área, a cabeçada do Júlio César, em que ele saiu mal. E houve uma outra falha no jogo seguinte, que foi contra o Sport,
né? Uma jogada em que o Perrotti dominou ali, estava sem ângulo, eu acho que não precisava ter saído. Se ele ficasse no gol, acho que não teria dado nada. Saiu, e aí essa falha, juntando a uma sombra de um João Ricardo, aí isso acabou dando os motivos, que eu acho que era uma questão de tempo do João Ricardo voltar, tá? Eu acho que, e aí falando um pouco do João Ricardo, eu acho que o João ainda está um pouco fora de ritmo, tá? Em alguns momentos, alguns lances. Quem lembra, por exemplo, o jogo da quarta-feira, uma cabeçada perigosíssima do Sport, onde ele só ficou olhando. Então eu sinto ainda que o João Ricardo está tendo um pouco do time de algumas jogadas falhando. Teve jogadas hoje que a bola vinha ali para a grande área, que ele podia ter sido um pouco mais calmo, aí ele foi um pouco afobado. Às vezes ele tem dificuldade, o João Ricardo, de sair do gol, para quem lembra daquela goleada que o Fortaleza tomou do Cuiabá em 2024, sabe que às vezes o João Ricardo tem umas falhinhas como essa. Mas eu vou colocar um jogo razoável dele, tá? Ele não foi responsável pelo gol, ele fez uma boa defesa no primeiro tempo, uma defesa ali que foi bem importante, um chute que foi bem no canto, mas vai um razoável. Não acho que foi uma atuação ruim do goleiro, mas também não coloco, assim, não foi fundamental, até porque também o Atlético mal atacava, né? Foi uma equipe bem burocrática ali, mais bolas paradas. Então o João Ricardo nem considero que tenha trabalhado tanto. Muito bem. Trio de zaga com Brits, Luan Freitas e Cauã. Eu vou começar com o Brits aqui, abrindo um parêntese. Tem uma coisa que tem acontecido com Fortaleza com muita frequência nos jogos da Série B, e eu acho que isso precisa ser cortado de imediato, tá? De imediato, que é o nível de nervosismo em certos momentos do jogo. O Fortaleza teve jogadores suspensos e técnicos suspensos depois daquele jogo contra o Avaí, né? Que foi o jogo onde o Pierre deu um soco ali no banco de reservas, o Carpini também ficou exaltado. Já teve aquele jogo do Cuiabá, onde o Carpini saiu no braço ali com o Eduardo Barros, né, o treinador do Cuiabá. E, de novo, isso aconteceu na reta final do jogo. O Brits, em alguns momentos ali também, nossa senhora, colocando em risco uma possível expulsão, assim, sem necessidade nenhuma. Então, o Fortaleza tem que ter a cabeça no lugar, entender que é um campeonato de pontos corridos. Se ficar nervoso por conta de um lateral que não é dado, por conta de um lance ali, que o jogador chega mais duro, ou por conta de uma derrota, sabe? Porque provocação vai ter, e o Fortaleza vai fazer isso também, tá? Vai fazer a provocação. Agora não dá para ficar perdendo o jogador por conta de bobeira. E o Fortaleza hoje não teve nenhum prejuízo em termos de perda de atletas, mas sinceramente, e aí eu acho que eu estou trazendo mais o Brits, porque o Brits é o capitão, a gente sabe que o Brits não tem esse temperamento muito com a cabeça no lugar, mas eu acho que isso também compete ao próprio treinador, tá? Às vezes o Carpini sai muito do tom. Hoje não, hoje terminou o jogo, foi lá, cumprimentou o Alex, né, treinador do Atlético. Mas falando do Brits, eu acho que ele fez uma partida razoável também. No geral, eu acho que em outros jogos ele foi melhor, até mesmo nessa saída de bola, o Brits teve uma qualidade de jogo, mas no geral foi bem defensivamente, tirou algumas bolas, teve algumas ali que foi bem cortadas mesmo, que ele travou muito bem. Poderia ter até uma tendência mais positiva, mas no geral, né, acaba ficando com esse razoável também, tal qual o João Ricardo, tá? Amarelo para ele. O Luan, para mim, novamente foi o melhor zagueiro do Fortaleza. Vai ganhar um bem, tá? Tem jogado muito bem mesmo. Tem sido, acho que hoje, talvez o zagueiro de melhor desempenho. Nem acho que ele é o de melhor desempenho, assim, em termos técnicos, né? Mas eu acho que o Luan tem jogado bem, tá? Ele, no primeiro tempo, ele deu um carrinho muito bem no time correto. Teve algumas falhas, vez ou outra, verdade, mas tem sido o zagueiro que tem tido mais respostas boas ao longo da partida, sabe? Quando é exigido, tem ficado bem atento, assim, às coberturas e tal. E acho que pode melhorar um pouco mais no passe, que ele tem uma qualidade muito boa. É um jogador até da confiança do Carpini. O Cauã não, o Cauã vai ficar com... Eu vou colocar um ruim para ele, tá? Não acho que foi péssima a partida do Cauã, não. Mas ele não tá bem, o Cauã. Por isso que eu vi muita gente dizendo, como é que o Cauã perde a titularidade? Eu, honestamente, eu vi que o Cauã estava mal, mesmo assim, sabe? Jogos anteriores, o Cauã não esteve tão bem assim. Eu acho que até nas minhas avaliações, realmente foi uma avaliação mais negativa. Então vai ganhar um ruim aí, o laranja para ele. Não é o péssimo. Acho que é um jogador que ainda tem possibilidades. Mas como ele atua pelo lado esquerdo, eu acho que o Fortaleza ainda precisa encontrar uma peça ideal, porque o Cardona está lesionado, talvez pudesse, e o Gasal ainda é o que consegue render mais, muito embora o Gasal falhe também, né? Como falhou no jogo do Sport, falhou no jogo também do Ceará, ainda acaba sendo talvez o zagueiro mais confiável para jogar ali do lado esquerdo.
Muito embora eu veja que o Cauã pode ser, mas vai ter que mostrar mais atitude por ali. Muito bem, seguindo para os alas, Rodriguinho e Fuentes. O Rodriguinho, eu gosto muito dele, tá? Eu acho que em termos de dinâmica é um jogador que acrescenta mais, mas eu não acho que fez uma boa partida. Vai para o razoável também, tá? Eu acho que ele fez um jogo bem mais ou menos, teve algumas jogadas que ele não foi bem, alguns cruzamentos mal feitos e tal, mas eu acho que ele fez uma partida ok. Eu acho que ele ainda é um jogador que dá um dinamismo de construção. A bola chega no Rodriguinho, ele toca de primeira para o jogador que está passando. O que eu senti falta do Rodriguinho especificamente foi ele ter ali o Vitinho, sabe? Para ser esse jogador que recebia essa bola mais no meio. Ele ficou muito longe. Acho que o Rodriguinho, pela essa dinâmica, e quando ele encontra um passe para o Vitinho consegue gerar bem. Então eu queria muito ter visto o Vitinho, o Wellington e o Rodriguinho atuando pelo lado direito. Que aí, nesse sentido, eu acho que desde o início já poderia ter aberto mão do Cauã, ter colocado mais um homem de criação, poderia ser o Priol, por exemplo. O Priol poderia ser um titular, não é um jogador que salta aos olhos, mas eu queria ter visto um jogador assumindo o lado esquerdo ali, para o Vitinho ter jogado como um homem ali na entrada da área, como ele costuma ser. Esse é um jogador muito decisivo, como tem sido em vários jogos. Então, acho que o Rodriguinho fez uma partida ok, né? Nada para chamar a atenção, mas eu achei exagerada a saída dele. Se não foi por lesão, eu achei um grave erro, porque você perdeu um jogador de criação. Ou, como eu falei, quer trazer o Mailton, mas não abra mão de ter o Rodriguinho. Nesse exato momento, para mim, ele é um jogador, mesmo que jogando mais abaixo, um jogador que ainda cria, que eu acho que é o ponto que você estava dizendo, né? Em termos de criação, Fortaleza carece disso, e para mim ele é um dos poucos que ainda tem criado. O Fuentes teve momentos não tão bons, mas depois conseguiu uma leve recuperação, subiu bem o ataque, teve bons cruzamentos, mas a defesa do Atlético que cortou. Acho que vai para o razoável também, ele não foi um dos piores não acho que teve... não foi um jogador tão fundamental, vai para esse razoável. Foi um jogo bem ali no meu termo mesmo, boa parte de jogadores do Fortaleza, mas no geral realmente ficou uma sensação de que poderia ter ajudado mais, como ele ajudou, por exemplo, no jogo diante da equipe do Londrina, né, na semana passada. Muito bem. No meio de campo, né, completando ali a linha de 4 com o Rodrigo e Sacha. O meio de campo, eu acho que o Rodrigo hoje não fez uma boa partida. Eu acho que ele se entregou bastante, acertou muitos passes, foi um jogador que mais acertou passe. Só que eu acho que eu vou baixar um pouco a nota do Rodrigo, porque eu acho que em alguns momentos ele cometeu escolhas erradas ali, em alguns momentos. Perdeu muitos duelos, eu acho que não deu a devida marcação, como ele vinha ganhando em vários outros jogos. É porque se pudesse ter uma nota aí entre Cauã e Fuentes, né? Eu acho que, no geral, eu ainda vou pesar para o meu termo, tá? Para o Rodrigo. Eu entendo que o Rodrigo, talvez, no geral, não seja esse jogador que é tão qualificado assim como ele vinha mostrando nos últimos jogos. Então, vai ficar para o razoável. O desempate vai ficar mais para o razoável. Mas eu acho que ele, em alguns momentos no meio de campo, ele perdeu muitos duelos, que ele costuma ganhar muito. Não sei se pela sequência de jogos, se estava cansado por conta da viagem, mas ainda vejo ele como o melhor jogador do meio de campo, né? Nessa ideia aí tem que olhar muita questão física, ele é um jogador que às vezes tem uma questão de peso, né? A dinâmica dele de jogo às vezes pode pesar, mas a depender do contexto, preserva nesse jogo aí contra a equipe do Vitória, no primeiro jogo, que qualquer coisa coloca no segundo jogo lá no Barradão, mas ainda gostaria de ver o Rodrigo como titular mais vezes. Sacha, cara, o Sacha para mim vai um ruim, tá? Eu acho que ele é um jogador que às vezes se atrapalha muito em jogadas. Ele teve uma chance claríssima, cara a cara, com o Luan Poli, podendo ter dado um passe ali e perder aquela chance. Eu achei assim, um grave erro do Sacha. É um jogador que eu acho que já ajudou muito o Fortaleza, não só, eu diria até mais em outras temporadas, mas nessa temporada ele já ajudou, né? A própria classificação na Copa do Nordeste, na fase de grupos, o passe pro gol do Meritella lá no Castelão foi um passe dele. Então, vez ou outra, ele é um jogador importante. Eu só acho que também ter o Sacha nos 90 minutos, eu acho que dá para abrir mão, assim, num jogo como hoje, onde o Fortaleza poderia ter uma outra peça, eu acho que o Ronald consegue oferecer isso. O Ronald, é porque o Sacha se movimenta melhor. É uma característica que o Sacha tem até bem destacada, assim. A movimentação do Sacha é muito boa. A grande questão é essa qualidade de chegar ao ataque, essa bola cara a cara ali, perder uma grande chance. Então, dito isso, vai ganhar um ruim. Acho que o Sacha pesou muito esse gol perdido, que poderia ter pelo menos dado esse ponto para o Fortaleza. Não dá para desperdiçar uma chance tão clara como ele teve no segundo tempo. Bom,
trio de ataque, né? O Wellington de um lado, o Vitinho do outro e o Miritello ali como uma referência. E aí, como foi o ataque hoje? Cara, vamos lá, né? Começando com o Vitinho. O Vitinho, eu acho que fez um jogo razoável hoje. Ele ficou numa posição que eu não acho que foi interessante. Acho que o Carpini falhou em posicionar o Vitinho por ali. Algumas vezes ele centralizou o Vitinho, mas eu gosto muito quando ele recebe essa bola pela direita. Aí perdeu algumas jogadas, deu alguns passos errados, assim, não teve bem em boa parte dessa situação que acabou, enfim, né, tendo a dinâmica que ele costuma ter, mas eu acho que tem a ver muito com a região do campo, onde ele teve uma certa falta de adaptação, ele teve que voltar muitas vezes. Eu acho que nesse ponto, apesar do Luiz Fernando ser um jogador mais errático, ele ajuda mais na reposição. O Vitinho, eu acho que ele fica melhor jogando por dentro mesmo. Eu gosto muito de ver o Vitinho jogando de dentro para a direita, ou da direita para dentro, porque ele é um jogador que tem uma dinâmica muito boa. Ele pega essa bola, já gira, ele já sabe como partir ali daquele lado, diferentemente da condução, né, na perna invertida, jogando pelo lado esquerdo. Então, eu acho que acabou fazendo um jogo até de razoável para baixo. Lembra um pouco a análise do Rodrigo, né? Que não acho que foi tão ruim quanto a do Cauã, mas uma partida mais para razoável com momentos de baixa. Já o Wellington, eu acho que às vezes eu acho que ele exagerou em algumas jogadas. Eu acho que em alguns momentos também não teve bem. Eu não sei se eu coloco de uma maneira negativa, mas eu acho que eu ainda vou também no razoável, tá? Eu acho que o Fortaleza foi muito nessa linha de jogadores tentando. O primeiro tempo dele achei interessante e acho até que estava rendendo até mais do que o substituto dele, Pochettino, que daqui a pouco eu vou analisar. Então vai um razoável também. Já Miritello fez uma bela cabeçada, mas no primeiro tempo perdeu uma chance ali, muito embora acho que o gol ia ser anulado, né? Que ele agitou claramente com o braço, mas fez uma bela cabeçada, segurou algumas jogadas. Também outro que vai para o razoável. Eu acho que nos outros jogos, por mais que ele tenha feito gol lá contra o Sport, uma coisa que eu falei no programa lá da rádio da sexta-feira, Fábio, é que para mim o Fortaleza tem que trazer um outro camisa 9, tá? Para mim eu vejo o Miritello como um reserva. E aí eu vi muita gente assim, mas vai trazer quem? Vai trazer quem? Eu falei, meu amigo, às vezes dá para trazer um jogador com mais refino, tá? E eu digo isso sabendo que na Série B não tem esses grandes camisa 9. Tanto que eu citei no caso o Perrotti do Sport. O Perrotti não é um centroavante absurdo, mas ele às vezes tem uma destreza. Os gols que o Miritello tem perdido nos últimos jogos é que me preocupa. Sabe assim, bola frente a frente, né? O clássico contra o Ceará, o jogo contra o Sport. Sabe assim, foram jogos muito claros que para mim o Miritello é para ser um jogador para a composição de elenco. Na hora que você perde o titular, ele tá lá. Porque na hora que o Miritello se lesionar, sabe? Fortaleza hoje tem Kaique, o Lucas Emanuel adaptado, GB que está afastado e tal. Então, para mim, o Fortaleza tem que trazer um 9 para ser titular. Titular, tem que ser titular. E aí, assim, não acho que vai ser um titular, não vai ser um 9 de Série A em grande fase. E aí, pegando até como exemplo o caso do Pedro Raul, né, que veio para o Ceará ano passado, eu não estou dizendo que é para trazer o Pedro Raul, não. Estou dizendo que o Pedro Raul, que estava escanteado, jogando nada lá no Corinthians, veio para o Ceará e conseguiu render. Se você traz um jogador meio que está preterido, né, num clube de Série A, ou até mesmo você consegue garimpar, como conseguiu garimpar o Vitinho foi muito bem garimpado pelo Fortaleza. Pegou lá do Campeonato Mexicano, um jogador que pouca gente estava observando. Se você consegue, o Miritello mesmo, foi um jogador que pouca gente estava vendo. Mas eu acho que tem que ser um jogador que tem um pouco mais de facilidade, sabe? Ali na hora de matar a jogada, o Miritello tem umas dificuldades incríveis, assim, sabe? Consegue fazer uns gols que poucos centroavantes fazem, mas na hora do simples o Miritello erra. Eu acho que eu acho que tem que ter o jogador de fazer o gol fácil. O Miritello, às vezes, faz o gol difícil para perder o fácil. E eu acho que essa é uma conta que não fecha, tá? Então, o Miritello, dito isso, é um amarelo. Muito bem. Jogadores do banco agora, Thiago Minhoca. Vamos pela ordem de entrada, né? Aí que entraram no segundo tempo, né? No intervalo, Mailton e Luiz Fernando. Mailton, para mim, foi o pior jogador do Fortaleza na partida. Assim, disparadamente o pior jogador do Fortaleza na partida, entrou muito mal, pessimamente, sabe assim, que escolha errada do Carpini para começo de história, né, assim, tipo, porque, beleza, eu poderia pensar no Mailton em algum momento do jogo, mas não na volta do intervalo. O Mailton não constrói jogada, o Mailton atrapalha muito a jogada. A grande questão é porque eu acho que muita gente olha que o Mailton é um jogador que pega a bola e parte para cima e finaliza mesmo.
Então, para um torcedor que é mais agoniado, não, pega essa bola e já chuta aí, pô, já tenta empatar esse gol, não pensa muito não. Por isso que eu estava falando do contrário do Pochettino. O Pochettino, ele é para fazer uma jogada mais simples, ele coloca uma jogada mais complexa do que deveria. O Mailton é a simplicidade pura, é um jogador que pega a bola, baixa a cabeça e simplesmente tenta finalizar todas as vezes, tenta bater escanteio, é sempre com muita força. Então ele não tem uma moderação, o Mailton. E durante o jogo foi muito mal. Defensivamente foi uma tragédia. Ofensivamente, erra no passe, erra no drible, sabe, inversão de bola errada. Se você for olhar, e aí, claro, né, para quem tem hoje aí o Disney Premium, olha a quantidade de vezes que o Mailton erra bola, tipo, ele tá no campo de defesa, ele quer fazer aquela fatiada, um lançamento à la Gerson, né, da Copa de 70. Então, assim, é uma falta de noção de entender o que o jogo pede, sabe? Então, acho que essa foi a pior troca durante o jogo, assim, a mais desastrosa do Carpini. Muito mal o Mailton. Vou chegar no Pochettino para falar a mesma coisa, tá? O Pochettino também muito mal, vermelho para ele. Não ajuda em nada, cara. Assim, o jogador que recebe o que o Pochettino recebe não é para ser um jogador qualquer, pô. Não é para ser um dos piores jogadores dentro de campo. O Pochettino não cria jogada. Teve uma jogada que ele recebeu uma bola na direita, ele passou por um, passou por dois, tentou passar pelo terceiro. Eu falei, o Pochettino se tornou quem, pô? Nem o Wellington, que é o melhor jogador de um contra um do Fortaleza, consegue fazer isso. Ou quando faz, sabe, às vezes a jogada não termina, tem uma falta e tal. Aí o Pochettino quer fazer coisa que não é dele. O Pochettino não é um jogador para sair driblando, sabe? Aí passe, aí uma jogada que vem, ele não domina direito, assim, sabe? Disperso. E honestamente, se o Fortaleza tiver uma proposta na metade do ano para o Pochettino, mesmo que baixa, tá? Mesmo que baixa, a dependendo do contexto, para aliviar a folha, eu negociaria o Pochettino. Sinceramente, eu não consigo ver o Pochettino tendo uma regularidade de boas performances. Regularidade de boas performances. O Pochettino oscila demais. Para ter um jogador desse patamar salarial, que oscila tanto quanto o Pochettino oscila, não vale a pena. É melhor, sinceramente, trazer um jogador, um meia, que seja mais barato, um jogador sem tanto vislumbre, mas um jogador que está querendo mostrar. É só olhar, olha o Mucuri. O Mucuri é o lateral dos sonhos do torcedor? Não é. Mas o Mucuri está lá, ó, ele erra, mas vai acertar outras vezes. Tem que trazer um jogador com essa dinâmica. O Pochettino é uma letargia, às vezes, perde uma bola e sai andando, sabe? Então, assim, o Pochettino, nesse exato momento, é muito prejudicial, sabe? Não à toa, curiosamente, no jogo que ele não atuou, nos jogos que ele não atuou, o Fortaleza jogou muito bem. Então, para mim, foi uma outra troca também que não tinha sentido, sabe? Assim, em termos de momento para fazer essa troca, o Pochettino não era para ser uma das peças acionadas. Eu entendo que o Carpini pode pensar, pô, mas esse cara vai ter que render uma hora, né? Mas eu acho que já tem jogos suficientes demais que não está rendendo. O futebol é o momento. E o Carpini, nesse momento, eu acho que é um grave erro, e eu acho que o Pochettino, assim, já falando para a torcida, eu acho que o Pochettino vai seguir como titular. Né? Eu acho que hoje ele foi poupado, até porque vinha de lesão, mas eu acho que o Pochettino não tem condição hoje de ser um titular, e também não é para ser a primeira. Eu pensaria no Prior como um nome para ser acionado antes, sabe assim, eu acho que tem outros nomes aí que podem acrescentar. Crispim vai um ruim para ele, um laranja aí, porque, sinceramente, um jogo muito burocrático do Crispim, sabe? Como eu falei, se tivesse ganho de 1-0, eu colocaria o Crispim. Gastar o tempo, prende a bola, chama falta, nisso aí ele é bom. Mas para resolver jogo, aí o Crispim, ele nem se tornou esse ponto esquerda. Ele sai ali do lado esquerdo, aí vem se tornar um volante, que ele quer controlar o jogo. Aí quando vai ver, ele pega uma bola e ele toca para trás. Qual é a dinâmica do Crispim? Qual é a bola para... Apesar de ele ter tentado ali um voleio, né, um chute de fora da área, que seria até um belo gol se a bola entrasse, mas ele faz isso uma vez a cada 6 jogos, 7 jogos. Não é um jogador que decide partida. Sabe assim, não é. Então, o Crispim de 2021 é que foi um sopro, até na carreira dele, né? Um pouco antes também ali no ano anterior, no Guarani, ele foi até bem mais... Sinceramente, o Crispim, para mim, é um jogador de contexto para quando o time está vencendo, do que quando o time está perdendo. Eu, mesmo sabendo que o Bahia está muito mal, eu teria apostado no Bahia, sabe? Sei lá, vai com o Bahia, uma hora deslancha e poderia ser bem acionado, mas o Crispim não acho que era contexto para resolver essa situação. E as outras duas trocas, o Luiz Fernando, confesso que
Não me agradou também, de uma maneira geral, mas eu acho que ele fez até um jogo mais razoável, tá? Assim, no geral, não acho que foi... Essas coisas vai pro amarelo mesmo aí. É um amarelo tal qual tá falando do Vitinho, do Rodrigo, um amarelo com pintas aí de um certo indo pro vermelho. Eu acho que ele ainda conseguiu receber algumas boas jogadas, trabalhou ali pelo lado esquerdo de maneira interessante. Eu acho que foi ele que participou da jogada que deixou ali o Sacha em boas condições, né, para finalizar. O passe dele foi muito bem feito, ele tem feito muito bem isso. Tá melhorando. No jogo contra o Sport mesmo, na quarta, ele fez uma boa jogada no primeiro tempo, né, que a defesa do Sport cortou. Então vai para o razoável. E o Priol talvez tenha sido o jogador que mais acrescentou. Mas eu acho que também não vai sair do razoável, não, tá? Não acho que não vai colocar a ponto de ser realmente verde, assim. Eu acho que a dinâmica dele melhorou, acho que é um jogador que tem que ser acionado mais vezes, ainda tá mal nessa temporada, ano passado estava melhor, mas vai também para o razoável. E aí, claro, o Luan é o melhor da partida. Só tem ele ali com avaliação positiva. Obviamente não será do Carpini hoje, né? Não vai. Eu acho que o Carpini se precipitou na volta do intervalo de fazer as duas trocas, a não ser que, de fato, o Rodriguinho estivesse sentindo. A ideia de sair os zagueiros e o Cauã merecia, de fato, sair, eu acho que foi interessante, mas eu teria colocado um outro jogador na esquerda, e não o Luiz Fernando. Eu acho que tudo bem, eu entendo. Não vou também criticar tanto. Pode ser que o Luiz Fernando pudesse ajudar. Mas eu acho que a entrada do Mailton para sair o Rodriguinho é que eu não achei nada boa. Eu pensaria no Mailton numa reta final. E aí uma bola parada, um chute de média distância ali no abafo poderia ser. Mas o Rodriguinho, para mim, hoje é um jogador que, mesmo sem ter jogado bem, né, que eu até botei no razoável, acho que é um jogador que pelo menos dá uma dinâmica melhor para a construção de jogadas do Fortaleza. Então, dito isso, vai um ruim para o Carpini. Eu acho que as escolhas dele ali foram bem abaixo, né? Acionar Crispim sem sentido, Pochettino tá em baixa. Poderia, como eu falei, Pochettino e Mailton, para mim, são os dois jogadores nesse momento que atrapalham muito as jogadas ofensivas. Esses dois jogadores poderiam ser pensados um pouco mais para frente do jogo, que aí, beleza, uma hora o Pochettino pode entrar e resolver. Acho que o Sacha poderia ter saído do jogo também. Acho que teve algumas escolhas aí bem questionáveis. Eu acho que o Carpini falhou nesse jogo. Muito bem, então avaliação aí laranjinha para o Thiago Carpini. Então é isso, né? Passado a régua em Atlético 1, Fortaleza 0. Expectativa para as finais, Thiago Minhoca? Qual a importância para a sequência? Perder o título. É contra o time de Série A, né? Tem esse detalhe. Mas o Carpini sempre tá na corda bamba, né? Sempre ele nunca fica ali muito estável, né? Quando pensa que ele vai ficar estável, então uma derrota ali que ninguém espera. Eu acho que a sequência atual do Fortaleza ela é bem complicada. O jogo mais acessível do Fortaleza que eu considero foi o de hoje, contra o Atlético. E o Fortaleza perdeu esse jogo. Vai ter 2 jogos contra o Vitória. O Vitória não é um bom visitante, mas o Fortaleza, do que a gente viu na semifinal contra o Sport, né? Se entrar com uma certa letargia, e é uma final, acho que a gente vai ter o melhor público do Fortaleza, talvez no ano, né? Tirando aí, não sei se o Clássico Rei, porque o Fortaleza foi mandante no jogo de ida. Acho que talvez seja o maior público do Fortaleza esse ano, na temporada, esse duelo contra o Vitória. Porque se tivesse, pelo menos, empatado hoje, talvez aumentava mais uns 7 mil torcedores, ou 10 mil torcedores aí, para o confronto da terça-feira. Mas tenho dúvidas, assim, acho que vai dar ali na casa de uns 25 mil para 30 mil torcedores. Não sei se essa derrota meio que tira um pouco o torcedor, né, do jogo. Mas, de toda forma, eu vejo que nesse confronto que a gente vai ter, Fábio, nesses 2 jogos, o Fortaleza não é favorito. Não estou dizendo que o Fortaleza não vai ser campeão, estou dizendo que o Fortaleza não é favorito. Se você for olhar, quem é o favorito entre Fortaleza e Atlético? Em termos de qualidade, o Fortaleza. Só que o Fortaleza joga bem fora de casa, nessa Série B? Não joga. Então, por isso eu até destaquei isso na rádio. Eu falei assim, eu queria muito dizer que o favorito era o Fortaleza hoje, porque tem mais peças de qualidade. Mas o Fortaleza, quando joga fora de casa, né, tirando o jogo do Sport aí da última quarta-feira, geralmente joga o futebol que apresenta mesmo, com limitações, com falta de criatividade, a defesa batendo cabeça, vez ou outra, como foi hoje de novo, né, no gol sofrido. E no confronto contra o Sport, contra o Vitória tem peças de qualidade melhor, aliás, tem vários ex-Fortaleza, seja do dirigente, né, o papelinho que está lá, Kaiser, Oswaldo, Marinho, Martínez, Ronald, enfim, vários jogadores ex-Fortaleza vão estar do outro lado, do lado do Fortaleza vai ter o Carpini, né, que comandou o Vitória, e tem também aí uma
uma certa sede de vingança também, né? Do Carpini também perante ao Vitória. E o Vitória que perdeu também para o Santos, né? O Vitória acabou sendo derrotado pelo Santos por 3-1. Então eu vejo que na soma geral, eu acho que o Fortaleza precisa muito, e aí para mim é questão de opinião, tá? Acho que o Fortaleza precisa tentar levar uma vantagem de 2 gols para o confronto do Barradão, porque no Barradão o Vitória tá rolo compressor, tá muito difícil de superar. Assim, o Sport não, o Sport quando o Fortaleza venceu, o Sport já tinha dado um indício de que dentro de casa não passava segurança, apesar de ter ganhado o clássico hoje contra o Náutico, mas tinha perdido para o CRB. O Vitória não, o Vitória eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. E aí, queira ou não, se o Fortaleza não levar uma vantagem, o ideal seria pelo menos levar uma vantagem de 1 gol. Mas eu acho que com 2 gols o Fortaleza pode deixar o título mais perto, apesar de eu achar que o Vitória é bem capaz de tirar essa vantagem no jogo da volta. E claro, qualquer resultado que não seja vitória, aí eu acho que o título fica bem na mão da equipe baiana. Muito bem, é isso, né? Jogo terça-feira, né? Jogo de ida lá no Castelão e, claro, pós-jogo com cobertura aqui do 45 minutos. Valeu, Thiago Minhoca. Grande abraço para você. Até a próxima. Valeu. Valeu ao nosso querido Alan Roberto na direção e trabalhos técnicos. Você que tá aí, deixa o seu comentário, curte, compartilha, se inscreve no canal, enfim, dá aquela moral pra gente aqui no 45 minutos. Ótimo final de semana para vocês e até a próxima.